Essa aula abordando inequações logarítmicas irá, nessa oportunidade, trazer para nós uma bateria de exercícios que são as tarefas propostas. Estão lá na sua apostila, no seu capítulo de número 23, na apostila de número 6. A resolução dos exercícios começa agora, eu quero que você fique atento. As resoluções são sempre pautadas no mesmo raciocínio. A condição de existência do logaritmo, a observação do valor da base, isso aí é fundamental. Vem aqui comigo, preste atenção no que eu vou fazer. Na letra A, por exemplo, nós temos logaritmo de 2x menos 1 na base 2 menor que o log de 5 na base 2. Observe que os valores das bases são bases maiores do que o zero, são tranquilos os valores para eu trabalhar aqui. Eu simplesmente vou compartilhar a forma de resolução com o logaritmando do primeiro com o logaritmando do segundo. Como é que eu vou fazer? Presta atenção. Primeiro passo. 2x menos 1 menor do que 5. Vou passar o menos 1 para o segundo membro. 2x menor do que 5 mais 1. 2x menor do que 6. X menor do que 6 sobre 2. Aqui eu encontrei x menor do que 3. Cuidado que não terminou aqui. Por quê, Vanks? Como eu fiz nas questões anteriores, além de você fazer o cálculo de forma direta, você tem que observar o quê? A condição de existência. Qual é a condição de existência do logaritmo? Logaritmando maior do que zero, base maior do que zero, base diferente de 1. A base sendo 2, não se preocupe com ela. O que é que você vai sobrar aqui para você? 2x menos 1 tem que ser maior do que 0. Passe o 1, 2x tem que ser maior do que 1, x tem que ser maior do que meio. Perceba que você tem no conjunto solução início e término de um intervalo. Como é que fica essa resposta? Como sempre. X pertencente aos reais está ok. Isso aqui sempre tem que colocar. E aí eu vou escrever como? Você vai pegar, colocar no lado esquerdo o menor dos valores, no lado direito o maior. O menor é o meio, então vai ficar assim, ó, meio menor que x, menor que 3. Pronto. Respondida a letra A. Vanks, eu percebo que com o passar do tempo, eu vou notando as resoluções mais simples. Claro que sim. Veja a letra B. Cuidado com as bases. Cuidado com as bases, Mariazinha. Eu estou te avisando para tu não ser surpreendida. O que é que tem cuidado com as bases aqui? Essa base, ela está entre 0 e 1. Então, quando acontece isso, tu tem que inverter o sinal. Ó, a sua base está entre 0 e 1. Você tem que inverter o sinal. Cuidado. Então, aqui, primeiro passo. X ao quadrado menos 3, menor ou igual a 0, não era? Ó, o que tu vai fazer? Tu vem aqui, ó, presta atenção, tira esse menor e coloca o quê? Maior. Ah, entendi. E aqui eu vou colocar no zero, aqui eu vou pegar a base e elevá-lo. Isso, meio elevado a zero. X ao quadrado, como é que vai ficar isso? Menos 3, maior ou igual. Todo número, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Todo número elevado a zero dá quanto? 1. Joga essa criança para cá. X ao quadrado maior ou igual a 1 mais 3. X ao quadrado maior ou igual a 4. X maior ou igual a raiz quadrada de 4. Quanto é que vai dar isso? Menos 2 e mais 2. Perceba o que é que você vai ter que fazer. Você vai ter que escrever isso na condição de quê? Na condição de inequação. Eu preciso escrever na forma de intervalo. Então, aqui, ó, x menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 2. Só que não terminou ainda não. Cuidado que isso aqui não é a resposta final não. Por que não é a resposta final? Porque eu preciso verificar a condição de existência. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Condição de existência do logaritmo. A base deve ser diferente de 0 e maior do que 1. Já está o quê? Diferente de 1, já está beleza. Porém, eu tenho que trabalhar com a parte do logaritmando. Quem é o nosso logaritmando? X ao quadrado menos 3, o que é que esse moço tem que ser? X ao quadrado menos 3 tem que ser maior do que 0. X ao quadrado tem que ser maior do que 3. X tem que ser maior do que a raiz de 3. Bom, com relação à raiz de 3, eu não tenho um número exato porque 3 é um número primo. Eu vou ter que escrever como? Menos raiz de 3 mais raiz de 3. Como é que você escreve isso? X menor do que menos raiz de 3 e o outro? X maior do que raiz de 3. Percebam que vocês têm várias anotações em relação
as desigualdades. Como é que você vai escrever isso no conjunto de solução? X pertencente a 0 está o quê? Você vai olhar o seguinte, presta atenção. Qual o menor dos valores que você tem? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, o menor que eu tenho aqui é o menos 2. Ah, entendi. O menor que você tem é o menos 2. Sim. Então, você escreve aqui, ó. Você tem aqui, ó, no intervalo, menos raiz de 3 e menos 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, menos 1,7. E o outro é menos 2. Menos 2 é um número mais à esquerda no eixo das abscissas. Então, vai ficar como aqui? X menor ou igual a menos 2. Ou, agora vamos para os maiores. Ali você tem x maior do que a raiz de 3 e você tem x maior do que 2. Quem é maior do que 2, amigos, é maior do que a raiz de 3. Porque a raiz de 3 é 1,7. Então você vai pegar quem dos dois? O 2. X maior ou igual a 2. Pronto, está resolvido. Esse aqui é o seu conjunto de solução. Não deveria ter feito de uma outra maneira, porque eu não posso deixar de considerar a condição de existência. Às vezes a gente faz só o valor direto e esquece de analisar a condição de existência e a resposta fica incompleta. Vamos lá na questão de número 2. O que é que a gente tem na questão de número 2? Nós temos aqui x2 menos 4x mais 3 na base 8 menor do que 1. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente vai aplicar a definição. Ó, lembre-se. Por definição, eu vou até escrever aqui. Quando eu tenho log de A na base D igual a C, eu faço B elevado a C igual a A, não é assim? Só que aqui não é equação, é inequação. Mas o raciocínio é o mesmo. Como é que eu vou fazer aqui? Pense comigo. Eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 3 menor que 8 elevado a 1 dá quanto? Dá 8. Se você não quiser colocar o 1, não precisa mais não. x2 menos 4x. Vou trazer o 8 para o primeiro membro. Vai ficar mais 3 menos 8 menor que 0. Vou ficar com x2 menos 4x menos 5 menor que 0. Vamos achar essas raízes? As raízes aqui para o soma e produto, soma menos b sobre a vai dar 4. Antes eu vou fazer Bhaskara, sem problema. Produto é c sobre a, vai dar menos 5. Quais são as raízes? Soma 4, produto menos 5. Eu terei menos 1 e 5. Como é que você escreve isso? Menos 1 menor que x, menor que 5. Guarda isso. Por que você não pode deixar isso aqui como resposta final? É uma vontade enorme de achar que isso aqui é a resposta final. Mas eu tenho que lembrar de quem? Condição de existência. Ah, Vanks, agora não esqueço mais não. Qual é a condição de existência? Esse mocinho aqui tem que ser o quê? Esse mocinho aqui tem que ser maior do que 0. x2, o logaritmando. x2 menos 4x mais 3 tem que ser maior do que 0. Vamos achar as raízes? Soma menos b sobre a dá quanto? 4. Produto, c sobre a, 3 dividido por 1, 3. Quais são os dois números que você soma dá 4 e multiplica dá 3? 1 e 3. 1 e 3. Então aqui eu vou ficar com x menor do que 1 ou x maior do que 3. Quando você tem essas informações aqui, você vai juntar as duas e vai montar o seu conjunto solução. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Sempre a mesma coisa. X pertencente aos reais está o quê? Bom, raciocine comigo. Nós temos o menos 1 com o 1. Tá vendo aqui, ó? Menos 1 com o menor e ali o 1. E temos os outros dois. 5 e 3. Como é que você vai montar esta resposta? Vai ficar assim. Menos 1 menor que x menor que 1. Ou, do outro lado você tem quem? Do outro lado, eu tenho o 3 e o 5. Então, você vai colocar sempre o menor do lado esquerdo. 3 menor que x, menor que 5. É assim que você tem que fazer. Sempre à esquerda, o menor número, sempre à direita, o maior dos números. Na questão de número 3, ele pede o domínio. O que é domínio de uma função? Domínio é condição de existência. Isso aqui não está se tratando de uma equação de segundo grau? Desculpe, de uma raiz quadrada? Sim. Qual é a condição de uma raiz quadrada? Para ser raiz quadrada, tem que ser de um número maior ou igual a 0. Então, quem é que está aqui dentro? Log de x na base meio. Sua base é meio e o seu logaritmando é x mais 3. Isso aqui tudo, amigos, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Bom, é por aqui. Então, como é que a gente vai escrever isso aqui? A sugestão que eu lhe dou
é que você procure trabalhar com o expoente do jeito que a gente costuma fazer. Como? A base elevada a zero. Aqui, ó. Porque quando você fizer isso, o que, é que vai acontecer? Vai dar meio elevado a zero, dá quanto? Todo número elevado a zero dá 1. Então vai ficar assim, ó. Log de x na base meio mais 3. E aqui vai dar quem? 1. Você vai elevar esse moço aqui. Eu vou tirar ele daqui, tá? Eu já vou tirar o log, já vou tirar a base e já vou jogar direto. Se nós tivéssemos um caminho mais curto, deixa eu ver aqui uma coisa. Me dê só um instante. Eu vou procurar um caminho mais curto para a gente resolver essa questão sem necessitarmos de passar por aqui. Vou sugerir a você aqui o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar daqui. A sugestão que eu vou lhe dar, como aqui está separado 3, eu vou passar esse moço para cá. Vou deixar assim. Assim fica mais fácil. Eu vou fazer um caminho mais curto. Quanto mais rápido, melhor para a gente. X na base meio. Aqui vai ficar quanto? O mais 3 vem menos 3. Assim fica melhor da gente trabalhar. Tá? Muito mais simples a gente fazer. Por quê? Porque aqui eu posso manter o x, olha só. X, vou pegar o x e o meio elevado a menos 3. Lembre-se, quando a base for entre 0 e 1, você tem que inverter a desigualdade. Então aqui ficaria, ó, x, base menor, vai ficar o maior vir o quê? Menor ou igual, tá vendo? X menor ou igual. Agora você vai fazer meio elevado a quanto? Menos 3. X menor ou igual, quanto é que vai dar isso aqui? Quando a gente tem um sinal negativo no expoente, a gente inverte a fração e eleva essa criança a ela. Aqui vai ficar x menor ou igual, 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Pronto. Essa aqui é a situação. Qual é a segunda situação? Qual é a condição de existência aqui do logaritmo? Você não tem logaritmo de x na base meio? Condição de existência é que o x seja o quê? Maior que zero. Então, como é que vai ficar o meu conjunto de solução? X pertencente aos reais está o quê? Você vai começar em quem? 0, x e do outro lado, 8. Pronto. Você juntou essa criança aqui e essa. Quando eu junto as duas, eu encontro o meu conjunto de solução. Beleza? Cuidado, aqui não é maior ou igual a zero, não é só maior. Condição de existência, o logaritmando tem que ser maior que zero, não igual. Lá na questão de número 4, ela vem da PUC, ela diz log de 5x menos 2 na base 1/3 maior que zero. O que você vai fazer aqui? Qual a sugestão que eu vou te dar aqui? A sugestão que eu vou te dar é que você faça o seguinte. Esse moço aqui, lembre-se, base, essa base aqui está entre 0 e 1. O que é que vai acontecer com aquele sinal? Aquele sinal vai inverter. Muito bem, tá vendo como você é esperto? Ó? Aqui não está maior, vai ficar menor. Vai ficar assim, ó, 5x menos 2 menor. Quem é que vem agora aqui? O que é que você vai fazer? Você vai fazer 1/3 elevado a zero. 1/3 elevado a zero. 5x menos 2 menor. Qualquer número elevado a zero é 1. Passe esse 2 somando. 5x menor do que 1 mais 2. 5x menor que 3. X menor que 3/5. O que é que eu vou fazer agora, Vanks? Bom, você vai verificar a condição de existência. Primeira parte já fez. Vamos fazer a condição de existência agora. Qual é a condição de existência mesmo, pessoal? Condição de existência, o logaritmando tem que ser maior do que zero. Quem é o logaritmando aqui nesse exercício? O logaritmando desse exercício é 5x menos 2. 5x menos 2 tem que ser maior do que zero. O que você vai fazer aqui? Passo 2, 5x maior do que 2, x maior do que 2/5. Pronto, aqui estão as duas desigualdades que irão formar o seu conjunto de solução. Só que aqui, amigos, ele está querendo que você escreva na forma de intervalo. Então, muito simples. Quem é o menor? Vanks, o menor aqui e o maior. Você tem 2/5 e 3/5. 2/5 é o menor. Então, você faz assim, ó. Intervalo aberto. É assim, ó. Quando o intervalo é aberto, você coloca colchete para fora. Quando o intervalo é fechado, é colchete para dentro. Como você está trabalhando com sinal de maior, esse intervalo aqui é o quê? Aberto.
Aberto em quem? No 2/5. Vai até onde? Quem é o maior que você tem aí? O maior que eu tenho? 3/5. Pronto, fechado ou aberto? Aberto também. Essa seria a sua resposta. Intervalo aberto 2/5 até o intervalo aberto 3/5.